Você já ouviu falar sobre a terapia comportamental dialética, mais conhecida com a sigla DBT, ou sobre o treinamento de habilidades? Então, fica aqui que eu quero te contar um pouquinho sobre como esse treinamento ele pode nos auxiliar, inclusive adicionar para a terapia, para o processo que a gente já faz, que não necessariamente precisa ser dentro da DBT. Começar me apresentando, eu sou Mariana Sanseverino de Lemburg, faço parte da equipe de DBT do CEF, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma das habilidades que a gente aprende no treinamento, compartilhá-la com vocês que eu gosto bastante, que é a aceitação radical. Uma habilidade que eu pensei bastante essa semana, até por diversas situações que aconteceram, né? Que eu acho que em muitos momentos ela volto para ela, ela acaba sendo útil. E a aceitação radical na DBT, ela nos traz esse conceito de aceitar radicalmente a realidade tal como ela é. Não como a gente gostaria que fosse, não aquela ideal, mas da forma como ela se apresenta. E aqui, quando a gente fala sobre aceitação, aceitação dentro da TBT, ela é uma postura muito ativa, né, que a gente toma diante daquela realidade, porque às vezes, quando a gente escuta a palavra aceitação, talvez venha na nossa mente, ah, mas então isso significa uma postura mais resignada, mais passiva, do tipo, as coisas são assim, não tem muito o que eu fazer. E na realidade, não. Quando a gente fala de aceitação dentro da DBT, a gente está falando sim de uma postura muito ativa, né, em que eu constantemente, diariamente, reforço essa minha intenção e mais ainda essa minha disposição de aceitar os fatos como eles são. Aceitar a realidade como ela é, não é me conformar com aquela realidade, não é gostar daquela realidade, nem concordar com ela. Porque quando a gente está falando de aceitação radical, a gente está falando das coisas que são difíceis de aceitar. Provavelmente não é difícil para mim aceitar aquelas coisas que vão bem ou que ocorrem da forma como eu gostaria, mas as coisas que são duras, né, que não são da forma como eu gostaria que fosse, que eu não acho justas, essas sim são as situações que a gente tem maior dificuldade de aceitar, e aí as mais importantes da gente praticar essa habilidade. Porque mesmo que eu queira gerar mudanças na minha vida, e mudanças, inclusive, nesse cenário que a gente está falando sobre, a primeira coisa que eu preciso fazer para isso é aceitar aquela realidade. Porque, inclusive, ao aceitar aquela realidade, no sentido de reconhecer que as coisas são daquele jeito, mesmo que eu não concorde ou que eu não gosto, me permite, inclusive, pensar em soluções que têm uma probabilidade muito maior de funcionarem nessa situação. Para que eu possa resolver bem, os meus problemas e pensar em boas resoluções de problemas, eu preciso pensar em resoluções que, se enquadrem no quadro como ele é, né? Por exemplo, se eu tenho um diagnóstico, eu preciso primeiramente aceitar que eu tenho esse diagnóstico para que aí eu possa, se necessário, tomar uma medicação, se é necessário para esse diagnóstico, fazer adaptações na minha rotina, né, que, enfim, me ajudem, né, para que eu tenha um bem-estar, para que eu tenha uma qualidade de vida, para que aí eu possa pensar em, dentro desse cenário e dessa realidade, que é, por exemplo, ter esse diagnóstico, que mudanças eu gostaria de fazer para ter a vida que eu almejo, a vida que vale a pena ser vivida. E a aceitação radical, ela vai nos auxiliar nisso, ela vai nos auxiliar a gente poder encontrar esse lugar de paz na nossa vida, em que a gente não sente a necessidade de lutar contra os fatos e contra a realidade, mas sim tá mais em paz. E isso não significa que seja fácil, porque, de novo, né, às vezes a nossa realidade ou a realidade de uma determinada situação que a gente vive, ela é bem, bastante dura. Aceitar radicalmente a realidade não significa tornar essa situação fácil. Significa apenas não precisar lutar contra, porque a situação ela é o que é. O fato de eu aceitá-la ou não aceitá-la não muda o cenário. Por isso que se eu posso não lutar contra aquilo que a luta não muda, me auxilia a estar mais em paz com a minha vida e a fazer mudanças que sejam verdadeiramente efetivas.
Se você gostou dessa habilidade, né, ou achou interessante, assim como essa, a gente tem várias outras habilidades no nosso treinamento. Eu convido você a olhar a nossa página, né? Aqui embaixo eu vou colocar os treinamentos que a gente tem abertos nesse momento, né? Tanto para pacientes, se você tem vontade de desenvolver essas habilidades para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal. A gente tem grupos também, se você é profissional da saúde e tem vontade de desenvolver essas habilidades para utilizar como um recurso, né, no seu trabalho, ou se você é familiar de uma pessoa com desregulação emocional e tem vontade de saber mais habilidades para ajudar no manejo e no cuidado desse familiar, nós temos aqui grupos que podem atender essas necessidades. Se ficou curioso, entre em contato com a gente que eu e qualquer pessoa da nossa equipe vai ter o maior prazer, né, de conversar, de entrar em contato e explicar um pouquinho sobre o funcionamento desses grupos, certo? Uma boa noite e é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.